Olá, nesse vídeo aula veremos como usar corretamente o sistema de travamento e segurança da escada veicular, giratória, correntes e pino e conferir o travamento da parte extensível antes de subir. Instrução de uso de escada veicular giratória. Lembrando você, chefe de turma, encarregado líder, que na Infraestrutura e Redes Brasil existe uma instrução técnica para esse procedimento, que é utilização de Skyladder e Sky. Adiante, inspecionar a escada. Verificar diariamente as condições físicas da escada, aperto dos parafusos, corrosão, deformações, limpeza, funcionamento de bascular, extensão, travamento e giro. Examinar a fixação no veículo, freio de giro, sistema de segurança, corrente e mosquetão, parafuso do eixo, orifícios receptores do pino de travamento, pino, borracha e hastes. Atentar para que o rolamento do giro esteja bem lubrificado. Observações: atentar para o número de furos existente no facão da escada, 4 furos. 2. Transporte da escada. A escada deve ser transportada sempre recolhida e travada. Não é permitida a movimentação do veículo sem que essa condição seja observada. 3. Posicionar o veículo para o trabalho. Estacionar o veículo na melhor posição para o trabalho, acionar o freio de estacionamento, engrenar a primeira marcha ou marcha ré, ligar o pisca-alerta e calçar as rodas do veículo com calços padrão. Em plano inclinado, a frente do veículo deve ficar para cima. 4. Posicionar a escada para o trabalho. Destravar a escada da posição de repouso. Direcionar a escada para o ponto de trabalho. Verificar se o pino de trava no pé da escada está bem encaixado no orifício correspondente. Regular a corrente de segurança de modo a ficar tensionada. 5. Subir, posicionar-se e descer da escada. A subida e descida da escada deve ser feita de degrau em degrau, com as mãos livres para segurar firme nas longarinas. Ao posicionar para o trabalho, passar o travessão abrangendo o degrau e as longarinas. As mudanças de posição da escada implicam na descida do elemento que se encontra no alto. Procedimentos: como usar o sistema de travamento de segurança da escada veicular giratória. Primeiro passo: conferir o encaixe do pino de travamento da haste metálica. Segundo passo: conferir o encaixe do pino de giro. Terceiro passo: conferir se a corrente de segurança está tensionada. Quarto passo: conferir o encaixe perfeito dos ganchos da catraca. Detalhe: gancho da catraca, bico papagaio da parte extensível da escada giratória, encaixado de forma perfeita no degrau da parte fixa da escada. Informações gerais. Quando da intervenção direta em redes convencionais energizadas, utilizar lençóis isolantes. Utilizar manga em conjunto com os lençóis sempre que o eletricista necessitar passar a mão e braço até o ponto de isolamento das mangas, sob o neutro ou fase, ou passar a mão e o braço entre dois potenciais diferentes, ou seja, entre fase e fase ou fase e neutro. Em RSI não há a obrigatoriedade de cobrir os condutores. Porém, após análise, se houver possibilidade de contato de parte do corpo desprotegida com pontos abertos, mensageiro da telefonia, conexões e ferragem, instalar lençol isolantes também nesses pontos. Ramais WPP poderão receber lençóis isolantes caso esteja em condições de suportá-los sem fechar curto-circuito. Caso contrário, deverão ser substituídos ou circuito desenergizado.
Vamos ver em profundidade esse processo. Usar corretamente manga, lençóis, cobertura isolante no POP a seguir. Então, através das orientações do procedimento operacional padrão da CEMIG, vamos ter o seguinte passo que nós devemos cumprir para realizar o uso de lençóis e manga isolante na baixa tensão. Uso de lençóis e manga isolante para BT. Circuito RDU, 2 eletricista. Processo. Equipamentos e materiais: 10 lençóis isolantes para BT, bastão testador de tensão e aterramento temporário de ferragens, um conjunto de mangas isolantes para BT para cada eletricista e luva isolante de meio kV, detector de tensão para BT, multímetro ou bastão de aterramento temporário de ferragem. Descrição da tarefa. Observações: essa tarefa somente poderá ser executada por no mínimo 2 eletricistas. Caso necessário, consultar o POP, a numeração, a referência dele aqui no estado de Goiás, Ceará, Rio de Janeiro e algumas regiões de São Paulo. A infraestrutura Rede Brasil constar a instrução técnica referente a esse processo. Sobre procedimento para trabalho na baixa tensão energizada: testar a ausência de tensão nas ferragens do poste, na altura da baixa tensão, cinta, acessórios de IP, afastador de BT, cabos mensageiros de outras etc. E aterrar temporariamente o braço de IP, mensageiro de telefonia, TV a cabo, afastador de BT. Instalar os lençóis isolantes na medida que for subindo na estrutura, começando pelos mensageiros de telefonia e TV a cabo, braço de IP. Comando em grupo e os condutores de BT. No caso de BT convencional, instalar os lençóis na fase CBA e condutor neutro, bem como jumper, nessa sequência da figura 3 e 4. Para trabalhar somente na fase C, deve-se cobrir a fase C e a B. Para trabalhar nas fases C e B, cobrir as fases C, B e A, podendo deixar o neutro descoberto. No caso da RSI, não há obrigatoriedade de cobrir os condutores. Porém, após análise de risco, se houver possibilidade de contato de parte do corpo desprotegida com ponto aberto, mensageiro, conexão e ferragem, instalar lençóis isolantes também nesses pontos. Colocar lençóis isolantes sobre todas as demais ferragens aterradas da estrutura, caso estejam sujeitos ao contato com qualquer parte do corpo do eletricista, conforme figura 1 e 2. É obrigatório a utilização de manga isolante em conjunto com os lençóis sempre que o eletricista necessitar passar a mão e braço sobre o neutro ou fase, ou passar o braço, mão e braço entre os dois potenciais diferentes, fase neutro ou entre fase e fase. As luvas de borracha isolante, manga, lençóis devem ser inspecionadas toda vez que forem colocadas em uso. Submeter as luvas, manga, lençóis isolante aos testes laboratórios, seguindo as recomendações contidas na norma 4.4. Manutenção em linha viva, subestações de distribuição aérea energizada de MT, linha viva. Estrutura com ramais de ligação. A. WPP. Os ramais WPP deverão sempre que possível ser substituídos pelo equivalente multiplexados quando o eletricista for trabalhar no mesmo lado do encabeçamento da rede. Se o ramal não puder ser substituído, aplicar os lençóis isolantes em todos os condutores após pressioná-los para verificar se estão em boas condições de conservação, com tensionamento correto e devidamente encabeçado no poste da rede e no pingadouro. De acordo com a avaliação do eletricista,
Se o ramal não estiver em condição de receber os lençóis isolantes e não puder ser substituído, é necessário desenergizar o circuito de baixa tensão seguindo o ASTA. B. Multiplexados. Após análise do ar de risco, havendo a possibilidade de contato de parte do corpo desprotegida por equipamento de proteção individual com o mensageiro dos ramais multiplexado, é necessária a instalação dos lençóis isolantes, afastadores de rede, jumpers e rede de BT convencional. Caso o eletricista fique posicionado ao lado do afastador de BT, com a possibilidade de toques acidentais nele, essa ferragem deverá ser isolada, conforme ilustrado na figura 1. Para intervenções no condutor inesado, afastar os lençóis somente a parte do condutor onde vai trabalhar e, terminando, recompor o isolamento conforme figura 2. Nós temos aqui fechamento de possibilidade que é potencializar nas estruturas desse padrão. E a figura 2, estrutura com encabeçamento a 90 graus, rede convencional. Estas estruturas deverão ser isoladas com lençóis de forma a evitar contato acidental dos eletricistas com a fase e jumper. Instalar em ambos os lados lençóis nas fases C, B e A e condutor neutro, sequência da figura 3 e 4. 3 e 4. Observação 1. Os lençóis e mangas isolantes poderão ser utilizados junto ou separadamente, conforme a análise de risco feita pela equipe na conversa ao pé do poste, desde que as demais diretrizes sobre o uso não sejam contrariadas. Observação 2. Ao vestir as mangas isolantes, o eletricista deve passar as suas tiras de sustentação na frente do corpo, na altura do peito, nas costas e na altura dos omoplatas. Final deste pop, voltamos para o assunto. Vamos dar uma olhada também nesse procedimento dentro do nosso texto. Passar o braço sobre o neutro protegido com lençol e manga. Passo 2. Passar o braço entre o neutro e a fase protegido com lençol e manga, dupla proteção previsto na NR10 no módulo complementar CEP. Passo 3, passar o braço entre fase e fase protegido com lençol e manga. Passo seguinte, fazer contato de parte do corpo com braço do IP, ramais protegido com lençol ou com as mangas isolantes. O suporte de iluminação público IP. É proibido passar o braço sobre o neutro, entre o neutro e fase, entre fase a fase, desprotegido de lençóis e manga isolante. Ação incorreta, incorreta. É proibido fazer contato de parte do corpo não protegido com lençóis ou manga isolantes com parte de ferragem do poste, condutores, ramais, etc. de RDA. Ó, o risco de potencializar, risco de potencialização. Vamos ver agora um assunto muito importante dentro desse conceito: respeitar a distância de segurança para trabalhos em circuitos energizados 13.8 kV, meio metro, 34,5 kV a 69 kV, 90 centímetros, 138 kV, 1,10 metro. Vamos ver os conceitos. Nós temos aqui a distância é igual, distância igual D1 mais D2. Esta distância, senhores, está para a tensão ou a corrente. Então tem que ter uma distância de proteção para que
A corrente não equipotencialize com ferragem, com infraestrutura ou estrutura que venha sofrer uma diferença de potencial. E eu tenho a distância necessária para a segurança do eletricista, que deve ser abaixo da distância D1, tem a distância D2, o eletricista ele tem que ter essa distância respeitada. Vamos ver aqui no conceito de tensão. Para 13.800 nós temos meio metro. A distância do D1, ou seja, do potencial até o eletricista. 13.000 volts, 23.000 volts, nós temos 600 milímetros ou 60 centímetros. 34.000 a 69.000, nós temos 90 centímetros que vai ser essa distância até o eletricista. 138, 1 metro e 10 centímetros que vai ser essa distância da zona controlada. Ferramentas tem uma distância também deve ser respeitada até essa distância do D1. Empregado simulando uma posição de trabalho. Operar guindalto utilizando plataforma e aterramento do veículo. Vamos ver o que é isso. Banqueta isolada. A operação utilizando o caminhão guindalto deve ser efetuada de forma adequada, ou seja, o caminhão, quando realizando tarefa próxima à rede de energia elétrica de média tensão ou com possibilidade de toque acidental nessas redes, deve obedecer a seguintes procedimentos. O operador do guindalto deverá estar posicionado sobre as plataformas ou assento de equipamentos que isole do solo durante a operação. O caminhão deverá ter no chassi um pino para receber o grampo de aterramento temporário do próprio cabo do subconjunto sela, de forma a proteger o operador de possível contato indevido da lança do equipamento com a rede de energia elétrica de média tensão. Durante a movimentação da lança e quando ela estiver sustentando o transformador no alto do poste ou outros empregados no solo, deve ficar distante do operador do guindalto e do veículo. Processo. Passo 1, passo 2, passo 3 e vamos ver então também como é que vai ser tratado isso dentro do procedimento operacional padrão da CEMIG. Então nós temos aqui substituição de transformador em média tensão energizado utilizando o guindalto ou caminhão Munch. Tipo de linha, média tensão 13.8 kV, 6 integrantes na atividade. Pessoal necessário, você do curso encarregado, atenção, encarregado, um operador de guindalto, um eletricista, 3 ajudantes ou 3 eletricista A. Desenvolvimento, nota 1. Os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para a execução da tarefa deverão ser listados no planejamento da mesma. 2. Essa tarefa somente poderá ser executada por eletricista treinado e credenciado por pessoal autorizado. 3. O equipamento guindalto deverá estar equipado de pontos para conexão para aterramento temporário, plataforma para o operador e possuir válvula de retenção pilotado em todos os seus cilindros hidráulicos. 4. As lanças manuais suplementares adaptadas deverão ser confeccionadas para suportar pesos limitados ao momento de carga máxima do equipamento. Antes de serem colocadas em uso, as lanças suplementares devem ser submetidas a um ensaio de resistência mecânica, aplicando-se uma carga de 50% maior que a máxima carga de trabalho, não podendo ocorrer nenhuma deformação
permanente na mesma. Quinto, essa tarefa somente poderá ser executada para substituição do transformador instalado em postes de 11 metros em RDA convencional e 12 metros em RDP. Sexto, a tarefa poderá ser executada no período noturno, desde que se disponha de 4 pontos de iluminação. Sua eficiência é determinada na análise da tarefa, sendo 3 pontos fixos em veículo e um portátil manuseado pelo supervisor. Sétimo, a tarefa poderá ser executada sob chuva durante o dia ou a noite, ficando a cargo da equipe essa decisão. Observar que o bastão de manobra, o bastão pega tudo, não poderão ser manuseados se houver formação de filete de água nele. Oitavo, durante a movimentação com a lança do guindalto, o seu operador deverá estar posicionado sobre plataforma adequada para a operação, não sendo permitido toques posteriores no veículo durante a execução da tarefa. Nono, esta tarefa não poderá ser executada com jumpers conectados diretamente nos condutores de média tensão sem estarem amarrada em espaçadores. RDA convencional, RDP com estrutura CE2 ou CE3 com chave fusíveis. Providenciar a retirada do RDA. Abrir a chave fusível do TR e retirar os porta-fusíveis conforme figura 1 e 2. Detectar a ausência de tensão na base das chaves. Testar mensageiros, ferragem do poste, aterrá-las. Em RDU, instalar o subconjunto cela neutro conectando uma perna no chassi do guindalto e a outra no condutor neutro da rede. Em RDR, utilizar critério de aterramento para aterrar o chassi do guindalto ao solo. Instalar o subconjunto de aterramento de BT e o subconjunto de aterramento de MT que deverá ser instalado na base ou no jump da chave fusível figura 3 e 4. Desconectar o barramento da baixa tensão. Desconectar o jump da média tensão nas buchas de MT de transformador e amarrá-las nos postes e, se necessário, soltar o condutor neutro na fase A da baixa tensão. Posicionar a lança do guindalto observando as distâncias de segurança de meio metro para 3.8 kV e de 60 cm para 23,1 kV. Estralar o estropo da corrente nas alças do transformador e do gancho da lança do guindalto. Liberar o transformador do poste e descer o equipamento para a carroceria do veículo. Içar um novo transformador, observar a distância de segurança, posicioná-lo e fixá-lo no poste. Retirar a lança do guindalto. Retirar durante a movimentação da lança do equipamento, o supervisor da equipe deverá estar posicionado de forma que possa se comunicar com o operador eletricista no alto do poste para controlar o risco ou a inversão da área de segurança com a lança. Fazer as conexões do jump da MT nas buchas do transformador. Refazer as conexões do barramento de BT verificando se há necessidade de substituição. Retirar o conjunto de aterramento da média e da baixa tensão e cela neutros e ferragem. Verificar se os elos fusíveis são adequados para as potências do transformador instalado e instalar os portas fusíveis na chave. Certificar-se como supervisor de todas as condições necessárias foram atendidas para a reenergização do circuito. Fechar a chave fusível do transformador. Colocar o DRA em serviço. RDP com braço CE, J2 ou estrutura CE3 com espaçadores monofásicos sem chave fusível. Providenciar a retirada do DRA. Abrir o disjuntor secundário do transformador autoprotegido. Testar a ausência de tensão no momento no mensageiro, ferragem e BT. Instalar o subconjunto cela neutro conectando uma perna ao chassi do guindalto ou a outra no condutor neutro da rede. Instalar o subconjunto de aterramento de BT.
Desconectar os grampos de linha viva no jumper da MT utilizando o bastão pega tudo de 32 por 2.580 mm figura 5. Desconectar o jumper da média tensão nas buchas do transformador e desconectar o barramento da BT. Posicionar a lança do guindalto observando a distância de segurança de meio metro para 13.8 e de 60 cm para 23,1 kV. Instalar o estropo de corrente nas alças do transformador, liberar o transformador do poste e descer o equipamento para a carroceria do veículo. Alçar o novo transformador, posicioná-lo, fixá-lo no poste, retirar a lança do guindalto. Durante a movimentação da lança do equipamento, o supervisor deverá estar posicionado de forma que possa se comunicar com o operador e com o eletricista no alto do poste para controlar o risco de invasão da área de segurança com a lança. Refazer as conexões do jumper da MT nas buchas do transformador. Refazer as conexões do barramento de BT, verificando se há necessidade de substituição. Com o bastão pega tudo, conectar os grampos de linha viva dos jumpers de média tensão nas alças no estribo. Retirar o subconjunto de aterramento da BT, cela neutra e ferragem. Certificar-se se todas as condições necessárias foram atendidas para a reenergização do circuito. Religar o disjuntor de BT do transformador. Colocar o DRA em serviço. Final, mais uma aula de pop. Voltamos ao nosso assunto. Usar corretamente luvas isolante. Manual de Segurança Trabalho, volume 1, capítulo Proteção. Instrução para uso. Antes de sair para executar o trabalho, o empregado deve, primeiro, estar de unhas bem aparadas, não usar anéis ou aliança. Verificar se a classe de tensão das luvas é adequada à tensão de instalação em que vai trabalhar. Fazer uma inspeção visual destinada a detectar possíveis defeitos como cortes, saliências, rachadura, abrasão, contaminação por substância estranha à luva, etc. Usar sobre as luvas isolantes, as luvas de couro apropriada para proteção, luvas de cobertura. Além de inspeção visual, testar as luvas com um aparelho apropriado, inflador de luva, visando detectar furo, corte, etc. Na falta de inflador, enrolar firmemente o punho na direção à palma, de modo a pressionar o ar dentro da luva. Verificada alguma anormalidade após os testes, inutilizá-la seccionando os dedos da luva. Utilização correta das luvas isolantes de BT e MT. Tarefa nas caixas de medições e redes de BT energizadas. Tarefa utilizando bastão, tais como aterramento temporário, operação de chave, etc. Observação: a célula de segurança para atender a nova NR10 encaminhou para OM solicitação para modificação do memorando NEME 209/2001 que permitiu a utilização de luva de vaqueta sobre selar o borne do medidor. Próxima aula veremos executar somente as tarefas descritas na permissão de trabalho, PT. E também veremos executar estáis somente do solo sem eletricista sobre cruzeta. Veremos também condutores somente após liberação da tração. Veremos tracionar os condutores em cruzeta final de linha somente após estaiar extremidade das mesmas. E veremos também tracionar condutores somente com o eletricista que estiver executando o encabeçamento, sem eletricista no alto dos postes, intermediário. E tracionar o condutor somente com a alça pré-formada do estágio totalmente aterrada. Nos vemos daqui a pouco. Até lá.